Salve Maria, sou missionário de São Roberto, missionário católico, né? Só sou uma voz. Catecismo. Doutrina da nossa fé. Quer entender a escritura? Lê esse cara aqui. Que aqui é a visão da igreja. Aqui é a doutrina da igreja. Tradição, o magistério e a escritura. Estão unidas. Para não ter divisão. Para você não escutar pregadores protestantes que se apartaram do magistério, que se apartaram da tradição. As verdades não estão na boca deles, a verdade está no magistério. Que magistério? Fundamento dos apóstolos. Que é edificado sobre o pastor, sobre a Kefa, sobre a pedra. João 1,42, que é Pedro. Mateus 16, 18, 20. E João 21, 15, 17 dá o pastor e a Pedro. Certo? E João 20, 21, soprou o Espírito Santo sobre eles de reter, de perdoar pecado. A igreja. Então, quem não ouve a igreja é um pagão publicano. Mateus 18, 18. Não há outra revelação, cara. Olha só. Catecismo veio no sinal. Não há outra revelação. Ó. Até o catecismo da igreja, quem gosta de combater esses protestantes, combate. Tem muitos protestantes que estudam o catecismo para quê? Para entender a doutrina da igreja, para distorcer, para fazer suas pregações falsas. Olha só que interessante, ó. A economia cristã, parágrafo 66, página 32, ó. A economia cristã, portanto, com aliança nova e definitiva, jamais passará e já não há que espera nenhuma nova revelação. Por isso que ali em Mateus 16, ou Mateus 11, 13, ali os profetas duraram até João Batista. Certo? E já não há que espere nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explícita por completa. Cabe à fé cristã captar gradualmente ao longo do século todo o seu alcance. Interessante. A revelação já foi revelada. Não tem outra revelação. Não está explícita ainda. Quer dizer o quê? Não compreendida tudo. Por isso que a verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. Por quê? Vamos refletir nesses dois versículos aqui, ó. Parágrafo 66. Não, 66, né? Não há outra revelação. Por quê, cara? Porque cada igreja vinda de homens tem uma revelação. Cada igreja vinda de homens tem um fundador. Certo? E não há outra revelação. Foi confiado, ensinado pelos apóstolos. Pela inspiração do Espírito Santo. Que eles não falavam por si próprios, como vai dizer lá em João 16, 12, 13. Em em Atos Apóstolos 1 e 2, os apóstolos que eles escolheram, que deu instrução através do Espírito Santo. Pedro, não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. O Espírito Santo. A minha doutrina é minha mãe, daquele que me enviou. O Espírito Santo que é Deus. João 7, 17. Então, toda a revelação, todo o contexto bíblico, o fundamento dos apóstolos, os escolhidos de Cristo, foi tudo por inspiração do Espírito Santo. João Batista ali pregando no deserto, Espírito Santo. Santa Maria dando a luz a Cristo, Espírito Santo. Santa Isabel tem na revelação, João Batista sendo cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo. Então, não há outra revelação. E Gálatas 1 dos 6 em diante, não há dois evangelhos. É um evangelho. São apenas pessoas que semeiam a confusão. São apenas pessoas que querem trazer novas revelações. Tive visões, tive um sonho. Sem o magistério, sem o fundamento dos apóstolos. Porque a verdade será conhecida pela igreja. A revelação já foi completa, mas não está explicitamente compreendida.
cabe o magistério com seus cursilhos, por isso tem os cursilhos, para entender, para a mensagem ser explícita e entender o que a Bíblia está falando, a revelação está falando. Que não há outra revelação. Olha só, Efésio, usando a Bíblia, o Pelegrino, a Bíblia de estudo, muito importante para nós católicos também, ó. Atos Apóstolos 1 e 2, ó. Atos Apóstolos 2, ó. Até que depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, foi levado ao céu. Olha só. E Efésios 1, Efésios 3, 10, ó. Três, 10, ó. Deste modo, agora, na igreja, se manifestará as autoridades e potestade celeste, a multiforme sabedoria de Deus, ó. Olha só. Então, é o fundamento dos apóstolos. A esposa do Senhor. Os membros, os padres, os bispos, que são sucessores dos apóstolos. A patrística, a tradição, o catecismo da Igreja Católica vai te ensinar a revelação. Base biblicamente. Que interessante, olha só. Seis, né? Página 32, ó. Parágrafo 55. Todavia, embora a revelação esteja terminada, ó. Ali desce o Espírito Santo. Esse começa a pregar, começa a anunciar. Não está explicada por completa. Cabe à fé cristã, capta gradualmente ao longo dos séculos todo o seu alcance. Ó. Fé cristã, fundamento dos apóstolos. Não a igrejinha que surgiu ontem, ou 17 séculos, 17 de atrás, vai ter a interpretação da Bíblia. Não, é da igreja. Pessoas membros da igreja. Aqui, ó. 67. No discurso do século, houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da igreja. Ó. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar nem completa a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história, guiado pelo magistério, fundamento dos apóstolos, sob ti Pedro e minha igreja, um só batismo, uma só fé, um só Espírito Santo, Efésios 4, 5. O 1 Timóteo 3, que ele é o baluarte, na verdade, Efésios 5, 27, sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mais santo e repreensível. 1 Coríntios 12, 28, Deus cumprimentos os apóstolos. Interessante. As apóstolos 2, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos 42. E por aí vai. Revelada definitiva de Cristo. Ó, revelação definitiva de Cristo. Não ajuda a viver dela com mais plenitude. E determinada época da história, guiado pelo magistério da igreja. O senso dos fiéis, saber discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de Cristo, da revelação da qual Cristo é perfeição. Por isso que fala, é Pedro, não é Papa, Pedro não é, etc. A Igreja Católica não é a verdadeira igreja, se corrompeu ao passar do tempo. É outra revelação. A perfeição está na igreja. Fundamento dos apóstolos, porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Olha só, a fé cristã não pode aceitar, ó. Nós não aceitamos outra revelação, a não ser do magistério. Nós cristãos não aceitamos outros fundamentos, outras doutrinas. Nós cristãos não aceitamos o quê? Essas divisões.
Nós somos guiados pelo magistério. Fundamento dos apóstolos. Porta-voz, Pedro. Que pastoreia esse rebanho, essa igreja. E os apóstolos e os bispos são o sucessor dos apóstolos. Que pretende ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões, não cristãs, e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Falando do protestantismo, que traz outra revelação, que não é guiado pelo magistério. Que o magistério é a coluna sustentáculo da verdade. A divina universidade da sabedoria será conhecida pelo magistério, pela igreja. Que igreja? Colossenses 18, Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é a sua esposa, e João Batista se regozija que é a esposa com o esposo, João 28, 29, João 3, 28, 29, e por aí vai. Que esse Espírito Santo tornou a igreja pública. Esse Espírito Santo que falava através dos apóstolos. Esse Espírito Santo que guia a igreja e assiste a igreja. Que não há outra revelação. Não há outro caminho. Não há outra verdade. Não há outra igreja. Não há outro fundamento. Que interessante. Esse cara aqui, cara, ele combate muito as heresias protestantes. É só ler. Ler, colocar os versículos bíblicos certinho, que isso aqui mostra também. O que eu falei aqui tem como provar na Bíblia, eu já provei na Bíblia. Nós somos guiados pelo magistério. Que magistério? Que se tornou público alinhados após 2. Que magistério? Que Cristo fundou sob pastoreio de Pedro. Magistério, Cristo pedra angular. Magistério, os apóstolos são as colunas desse magistério. E Pedro que edificou a igreja. Mateus 16, 18, 19. E os apóstolos são as pedras que irão edificar esse edifício, que é o magistério, que é a esposa do Senhor. Para ter uma só revelação. Não está totalmente explícita. Cabe ao passar do tempo, do século, a igreja ensinando. Através do magistério, através dos cursilhos. Embasado o quê? Na tradição, no magistério e a escritura. Os 3 pilares da igreja católica. Os 3 pilares do protestantismo também, Só a escritura, só graça e só na fé. Muito diferente do magistério. Eles não são guiados pelo magistério. Eles só acreditam na Bíblia, mas a Bíblia vem do magistério. Então, eles só acreditam na Bíblia. Mas no magistério não. Mas a Bíblia mostra o magistério. A Bíblia fala só de uma verdade. A Bíblia fala da esposa do Senhor. A Bíblia fala que Cristo fundou a igreja. A Bíblia fala que é a doutrina dos apóstolos. A Bíblia fala que é uma só verdade. Foi confiado aos apóstolos. Primeiramente, constituiu na sua igreja, no seu magistério, os apóstolos, que ele enviou, que ele escolheu. 1 Coríntios 12, 28, as apóstolos 1, 8. Mateus 10, do 2 ao 4, Marcos 3, Lucas 6. Romanos 10, 15, como pregarão se não for enviado. O magistério. Paulo, quando se converteu, teve que ir lá em Jerusalém reconhecer a sua graça para ele não ter caminhado em vão. Para ele ser reconhecido pelo magistério e o pastor universal, que é a pedra, Pedro, que edificou a minha igreja. Salve Maria, sou missionário de Servo Alberto. E tanto Maria orava junto com os apóstolos, as apóstolos 1, 14, a mãe da igreja. Tanto que o discípulo amado levou para a sua casa, para mostrar para nós que é a nossa mãe. Por isso que ela intercede pela igreja, pelos filhos da igreja, pelos descendentes da mulher que guarda os mandamentos. Salve Maria, sou missionário Servo Alberto. Glória a Deus, aleluia. Não há outra revelação. Não há outra interpretação. Guiado pelo magistério. Não guiado pela Universal, não guiado pela Assembleia, não guiado pelos testemunhas, pelos adventistas, pela Mundial, não. Pela Igreja de Homens, não. Pelo magistério. Salve Maria, sou missionário Servo Alberto.
para a honra e glória do Senhor. Tudo está na Bíblia, então vamos buscar a Bíblia. Conhecimento. Que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Glória a Deus, aleluia.